Shalom, Rema, paz e prosperidade a todos para mais uma gravação. Pastor Natanael que vos fala. Queremos hoje falar sobre Judas, o meio-irmão de Jesus. A conversão do irmão de Tiago, Judas, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Tanto Tiago escreveu a carta de Tiago, e Judas também escreveu a última carta, a carta de Judas. Ele, último irmão, última carta, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui no início da carta de Judas, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então nós observamos aí o início desta carta, já Judas se colocando como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não se refere ser irmão do Senhor Jesus, mas servo do Senhor Jesus. A posição de humildade de Judas e reconhecendo o senhorio de Cristo. Quem foi Judas, irmão de Tiago? Judas, irmão de Jesus, foi o autor da última carta do Novo Testamento. Em uma das suas epístolas, ele não se identifica como irmão de Jesus. Ele diz ser servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, Judas 1. O próprio Tiago também adotou a mesma postura, Tiago 1:1. Judas não foi apóstolo, ele se converteu após a ressurreição de Jesus. Então os irmãos de Jesus não criam nele, mas após a ressurreição de Jesus, Jesus se apresentou tanto para Tiago como para Judas, e eles se converteram ao Senhor Jesus, dizendo Senhor meu e Deus meu. E a partir dali, eles passaram a reconhecer Jesus não só como um meio-irmão, mas como o Cristo, Filho do Deus vivo. Na verdade, em suas próprias palavras, Judas esclarece que não era um dos apóstolos. Judas 17. Então nós lemos ali na carta de Judas, comprovando que ele não era um dos apóstolos. Ele converteu após a ressurreição de Jesus. Na carta de Judas, no versículo 17, está escrito: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo, comprova que Judas não era apóstolo, porque ele falou, lembrai-vos das palavras dos apóstolos que foram preditas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, provando nesse versículo que ele se referia aos apóstolos, porque ele não era apóstolo, mas era um discípulo e servo de Jesus Cristo. A história de Judas, irmão de Jesus, ele é o autor da primeira... identificado Judas, irmão de Tiago, como seu autor. Isso provavelmente se refere ao meio-irmão de Jesus, Judas, já que Jesus também tinha um meio-irmão chamado Tiago, Mateus 13:55. Judas provavelmente não se identifica como um irmão de Jesus, devido à humildade e à reverência para com Cristo. Então nós observamos aí a humildade e a reverência, porque era o Cristo de Deus, né? Não é este o filho do carpinteiro? Aqui está os nomes, a história, a família de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não se chama seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, Mateus 13:55 e 56, comprovando a família de Jesus. Ele teve os seus irmãos
e também irmãs também. Na Bíblia não fala o nome delas, mas ele teve as suas irmãs também na palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Judas? O autor dessa epístola, identificado a si mesmo como Judas, o servo de Jesus Cristo. Ele é o autor da epístola, baseado nos anos 60 a 80 depois de Cristo. É evidente que Judas era um membro da igreja muito estimado em Jerusalém, além de que provavelmente havia viajado com muitas viagens missionárias, Atos 1 e 13. Então, ele, depois que ele se converteu, passou a ser um grande homem estimado na igreja em Jerusalém, entre os apóstolos. Ofício de Judas. Não temos indicação quanto ao ofício que Judas possuía, o sacerdócio, mas a própria epístola sugere uma posição de autoridade que o qualificava para escrever a carta de aconselhamento. Então a carta de Judas é uma carta muito importante de aconselhamento à igreja, aos irmãos batalhados pela fé. Judas, chamado de um dos irmãos de Jesus, segundo o Novo Testamento, pode ter sido também carpinteiro. Ele é tradicionalmente identificado como sendo o autor da epístola de Judas. Então é isso que nós comentamos, o autor da última carta do Novo Testamento. Desafio de Judas. O desejo dele para com os crentes. Ele os chamados amados e guardados, versículo 1. Ele lhes desejava misericórdia, paz, amor de Deus em suas vidas, verso 4. O louvor de Jesus Cristo, verso 24 a 25. Assim ele termina a sua carta. O nome a ser exaltado sempre é o nome de Jesus. Então, esta é a história, é a carta deste grande homem de Deus, Judas. Judas, no dia do Pentecostes, ele também citado indiretamente no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 4. Naquela ocasião, os irmãos de Jesus aparecem perseverando em oração junto aos apóstolos, enquanto aguardava a descida do Espírito Santo. Então isso significa que no dia do Pentecostes Judas estava presente. Então ele estava presente também na ascensão de Jesus e depois no dia de Pentecostes recebendo também ali o batismo com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 9:5, mais uma vez Judas, o meio-irmão de Jesus, é citado indiretamente. Nessa passagem o apóstolo Paulo faz referência ao ministério itinerante dos apóstolos dos irmãos de Jesus. Em suas viagens missionárias, eles costumavam levar a sua respectiva esposa. Então Judas era casado, levava a sua família, seu esposo também, em viagens missionárias junto com Paulo e os demais apóstolos. Judas, um servo de Jesus Cristo. Em sua obra podemos perceber alguns traços do seu caráter, certamente humilde era uma das suas características. Em nenhum momento ele reivindica o seu grau de parentesco com o Senhor, ele simplesmente se coloca como servo de Jesus Cristo. Ao fazer isso, obviamente, ele também declara explicitamente a divindade de Cristo. Então, comprovando que ele não tinha nem teve coragem de citar ser ali o irmão do Senhor, mas servo do Senhor Jesus. Judas também era uma pessoa diligente, ele conhecia a Escritura e tinha um profundo zelo pela verdade da palavra de Deus. Então, nós encontramos essas passagens importantes na palavra de Deus. Judas, o autor da última carta da palavra de Deus. Aqui no 9, o relato das palavras de Gesipo, que foi um cronista durante o cristianismo primitivo e que provavelmente era judeu cristão.
Então, da família do Senhor ainda estão vivos netos de Judas, que acredita-se que tenha sido irmão do Senhor pela carne. Foram passadas informações de que eles seriam da família de Davi, e eles foram levados até ao imperador Domiciano pelo Evópolis. Então nós observamos que a família muito grande de descendente de Judá, irmãos descendentes de Jesus, eles foram conduzidos, segundo o historiador aqui, Heresipo, e é historiador romano, que das décadas do primeiro século, falando da família de Judas, ali em Roma, que se apresentou perante o imperador Domiciano. E ele perguntou se eles eram descendentes de Davi, e eles confessaram que era. Então ele os perguntou tais eram as suas propriedades e quanto dinheiro eles tinham. Então foi feita uma averiguação sobre a família de Judas, ali na presença do imperador. Vemos aqui, segundo o relato, a história das palavras de Heresipo, que era o historiador judeu daquele tempo, que escreveu no seu livro. E eles foram perguntando sobre Cristo e o seu reino, de que tipo era, onde estava e quando seria, ao que eles responderam que não se tratava de um reino temporal nem terreno, mas de um reino celestial e angélico, que apareceria no final dos tempos, quando ele virá em toda a glória para julgar os vivos e os mortos, dando a cada um de acordo com as suas obras. Então eles, os parentes de Judas, ali perante o imperador, deu testemunho de Jesus, que Jesus não vinha para reinar nesse mundo, mas que ele viria para salvar o mundo e resgatá-lo para a sua glória. Ouvindo isso do Domiciano, não passou seu julgamento contra eles, desprezando-os como se não tivesse importância, e os deixou partir. E por decreto encerrou a perseguição da igreja. Após terem sido soltos, eles lideraram a igreja por terem sido testemunho e também perante o Senhor. E a paz tendo sido estabelecida, eles viveram até o tempo de Trajano. Então houve uma paz, pelo imperador Domiciano, que liberou eles. Então houve um período de paz ali onde eles estavam com a palavra de Deus. Aqui nós observamos ainda o relator egípcio do século II, menciona descendentes de Judas vivendo durante o período do imperador romano Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. O mesmo historiador afirma que havia outros também descendentes de um e dos assim chamados irmãos do Senhor, cujo nome era Judas, que após terem dado seus testemunhos perante Domiciano, como já foi relatado, em nome da fé em Cristo, viveram até mesmo ao reinado de Trajano. Assim escreveu Heresipo, eles vieram, portanto, e tomaram a liderança de todas as igrejas como testemunha, como parentes do Senhor, e uma paz profunda tendo sido estabelecida, assim permaneceram até o reinado de Trajano. Então houve uma paz muito grande nesse período. Eusébio termina o seu relato afirmando que eles sofreram o martírio sobre o imperador Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo. E até que o já mencionado Simão, filho de Cleópatra, um tio do Senhor, foi dedurado pelos heréticos e foi igualmente acusado da mesma pena, ser descendente de Davi, perante o governador Aticos. Após ter sido torturados por muitos dias, ele sofreu o martírio e todos, incluindo até mesmo o precônsul, se maravilharam que, com a idade de 120 anos, ele conseguiu aguentar tanto tempo.
e ordens foram dadas para que eles fossem crucificados. Então houve ali a perseguição através de Trajano, o imperador romano, outro imperador, e houve o martírio de toda a família, né, descendentes de Judas, ali dando testemunho do Senhor Jesus, né, no Império Romano. E aqui nós observamos, nessa conclusão, por fim, Judas, que nós vemos na palavra da carta de Judas, por fim, Judas estimula os cristãos a manter-se firme na fé no Senhor. Então, a carta de Judas, ele estimula que os crentes devam viver firme no Senhor Jesus. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 20 e 21. Então nós deixamos aqui então essa palavra do apóstolo, do Judas, que ele não foi apóstolo. Nós vemos na Bíblia que teve 2 apóstolos que se chamavam Judas, mas não era Judas, irmão de Jesus. E tinha também o Judas Iscariote, e tinha também um outro Judas também que era apóstolo de Jesus, mas não era o Judas, irmão de Jesus, porque ele citou na sua carta que ele não estava dentre os apóstolos, e ele deixou para nós. Por fim, Judas estimula os cristãos a manter firme na fé, continuar firme, continuar firme até o final, aguardando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essas são as palavras do apóstolo, do Judas, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que não foi apóstolo, mas se converteu após a ressurreição de Jesus. Jesus se apareceu para Judas, para Tiago, e eles converteram e foram grandes missionários da palavra de Deus. Então está aí a conclusão da palavra de Deus. Judas, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Tiago, meio-irmão de Jesus também, escreveu a carta de Tiago também. Então, nós observamos que Judas deixou essas escritas importantes para nós. Batalhar pela fé. Batalha, irmãos, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Shalom, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.